Olá, irmãos, tudo bem? Bom dia. Estava ouvindo a minha esposa falar com uma das meninas referente a um irmão que estava no hospital. Ele é pastor, esse irmão é um irmão muito abençoado. E aí ele orou lá no hospital diz ela que estava morto já, o paciente. E o irmão com a família lá ao redor ficou comovido, e é um irmão muito sincero de coração. Anotem isso, sincero de coração. Anotem que isso vai ser importante nos passos seguintes aí, no deslumbrar desse vídeo. Uh, e esse irmão, ele, conduído ali pela família, orou. Eu achei que a pessoa estava, porque eu ouvi a mesma história, que a minha esposa estava junto quando esse irmão contou isso, né? Que é pastor de uma comunidade de irmãos reunidos somente ao nome do Senhor Jesus, pastor no sentido de dom, não de ofício, né? Uh, esse irmão contando que ele ficou emocionalmente abalado e lembrou das passagens que diz que os apóstolos oraram e o morto ressuscitou, o Senhor Jesus orou, e ele disse: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu e outras maiores. Não, eu acredito. E aí ele começou a orar: Deus, em nome de Jesus, eu determino que essa pessoa seja ressuscitada. A irmã, fica tranquila, ele vai ressuscitar aqui agora. E o tempo foi passando e nada aconteceu. Eu lembrava assim ser curado, mas a filha do meio confirmou também que ele disse que o irmão já tinha morrido, né, e da óbito. A pessoa, o paciente no caso, né, que o irmão disse que o paciente tinha da óbito. Então são duas contra um. Talvez eu tenha entendido errado e não era câncer terminal, uma coisa assim. Já havia, não era uma doença e ainda o paciente estava vivo, né? E não aconteceu nada. O irmão foi embora, a família foi embora. Um ou vários dias depois, não lembro, a família passou pelo irmão e não olhou para eles. Ficou magoada, triste, né? Porque o irmão disse. Aí eu disse para minha esposa que essa fé era falsa, que a fé do irmão era falsa. Aí ela, eu não acho que a fé era falsa. Eu dizendo, era falsa. Porque se fosse verdadeira, o homem teria ressuscitado ou sido curado do câncer terminal, qualquer outra doença. E ela ficou nesse embate comigo, né? Dizendo que a fé do irmão não era falsa, né? Uh, e eu dizendo que era. Daqui a pouco ela trouxe uma argumentação que a menina do meio ali, minha filha do meio, concordou com ela, né? Que apareceu que eu estava falando da intenção do coração do irmão. Como se o irmão fosse um mentiroso, quisesse enganar as pessoas e tal. Então eu disse que não, só estou dizendo que a fé não é verdadeira, independente da sinceridade, do quanto o irmão é temente a Deus. Eu acredito que era naquele momento e é até hoje temente a Deus. Mas a fé era falsa. Isso eu estou afirmando que a fé era falsa. Eu não estou perguntando, estou afirmando. Por quê? Porque se fosse verdadeira teria acontecido. Agora, dentro desse contexto, eu me peguei perguntando ali na hora quantos dos nossos irmãos estão com um filho doente e começa a acreditar nas escrituras. Deus, está escrito ali que o Senhor cura e tal. Eu acredito. Em nome de Jesus eu determino que ele seja curado, e já abraça a esposa: amor, amanhã nosso filho vai estar em casa com a gente e tal. E o filho morre. E agora a coisa começou a ficar séria, irmão. Começou a ficar séria a situação. Então, quantos dos nossos irmãos eles encontram-se assim, né? Eu vou fazer um vídeo curto aí de 7 a 8 minutos, então não vou estar aqui trazendo muitas referências bíblicas, né? Mas eu quero falar da verdadeira fé. O que é a verdadeira fé? Ora, é a fé validada pelo Senhor Jesus, é aquela que ele valida. Eu digo agora assim: câncer desapareça em nome do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai lá e valida a minha fé. Essa é a verdadeira fé. Não quer dizer que se eu fizer essa oração sem a validação dele, eu esteja mal intencionado ou não creia nele de verdade. Não. O irmão pode crer no Senhor Jesus, vai para a glória, vai estar conosco na glória, mas a fé para curar o enfermo, ela não foi validada pelo Senhor Jesus. Então a verdadeira fé é aquela que é validada pelo nosso Senhor em todos os aspectos. Lembram que quando o Senhor Jesus separa os bodes das ovelhas e manda os bodes para o inferno no julgamento das nações, né? E eu não vou falar sobre isso aqui agora. Em outra passagem também, eles chegaram até o Senhor e disseram assim: em teu nome nós expulsamos enfermo, curemos demônios, etc. E o Senhor Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Então, nós podemos usar o princípio aqui
como que se isso fosse verdade, eles tiveram fé para curar enfermos, ressuscitar mortos, mas não tiveram fé para ser salvo. Se bem que eu agora, particularmente falando, veja bem o que eu estou dizendo, preste atenção, porque eu estou falando de um assunto muito sério. Eu estou falando do assunto mais sério do mundo, que é a fé. Sem fé não existe nada, nós não temos Deus, nós não temos vida eterna, nós não temos nada. Nós somos as piores de todas as criaturas, tudo que a gente faz é bom. A gente é totalmente ignorante, a gente é bestas selvagens, porque a gente faz coisas anormais por uma fé que a gente tem. Então a fé é o assunto mais importante. Veja, eu estou dizendo, irmão, dito meu, eu não estou dizendo que é fé, que Deus, que o Senhor Jesus vai validar isso que eu estou dizendo, não. Mas eu estou dizendo que eu acho que é mentira, que eles não curaram ninguém, que eles não curaram nem o enfermo, nem o morto. Mas a Bíblia diz, mas quem está dizendo na Bíblia? Porque diz nós, é eles que estão falando. Quem são eles? São pessoas que vão para o inferno. São mentirosos, pai da mentira, filhos do pai da mentira. Por que eu devo dar validade ao que eles estão falando? Não é o Senhor que diz vocês curar enfermos, expulsar demônios. Não é o Senhor que está dizendo. Eles disseram. Então, pode não ser verdade, mas é um dito meu. Eu não estou dizendo que Deus me deu essa convicção e Ele está validando isso que eu estou dizendo. E nem que não. Fica a critério dos irmãos avaliar o texto lá. Foi um parênteses que eu abri, agora eu fecho parênteses e volto ao assunto. Irmãos, a fé é o assunto mais sério da nossa vida, porque a gente se priva. A gente se priva de estar nos bares, a gente se priva de nos reunir com familiares, a gente se priva às vezes de mentir para ter um negócio proveitoso, a gente se priva de muitos prazeres, porque a gente crê no Senhor Jesus e a gente o ama e não quer desagradar. Mas o que faz a gente amá-lo é saber que ele existe. O que nos faz saber que ele existe é a fé. Então a fé é o assunto mais importante da nossa vida. Então a nossa fé ela não pode ser falsa. E a fé desse irmão ela era falsa nesse aspecto de validação. Veja, a fé ela é a validação do Senhor Jesus em algo para nós. O Senhor Jesus valida algo em nós. Então é muito importante isso. O Senhor Jesus não validou isso que aquele irmão falou, que ia curar lá. Então ele não recebeu essa fé do Senhor Jesus. Logo, a fé dele era falsa. Isso não compromete a integridade dele, a honestidade, a sinceridade, no sentido de crer e temer a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele foi enganado. Por quem? Pelas suas emoções, que ativaram a sua fé. Veja bem, ele foi enganado pelas suas emoções, pelo seu próprio eu, corrompido pelo pecado, pela herança de Adão, que ativaram a sua fé. Então vamos lá. Para você entender a diferença da fé verdadeira, da fé falsa, e ter aí as respostas para os seus anseios, e jamais orar algo que o Senhor Jesus não validar para você, e ao mesmo tempo entender as validações do Senhor e orar e as coisas acontecerem, vamos lá então para as terminologias da fé e as suas convicções e ações práticas. Vamos ver o que é fé, primeiro, para então entender aonde Deus valida a nossa fé. Hebreus, capítulo de número 12, ó. Hebreus 12. Verso 4. Ou 11, 4, deixa eu ver aqui. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas pelas quais esperamos. É a evidência das coisas que não vemos. Então a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. É uma certeza. Essa é a fé verdadeira, a certeza, validada pelo Senhor Jesus, daquilo que a gente não está vendo, que vai se transformar numa evidência. Nós não vemos, mas quando nós vemos, nós vamos ter a evidência da nossa fé. Então a fé, ela é a certeza, é a validação do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus vem e diz para nós: Alex, ora por aquela pessoa lá que eu vou curá-la. Então, a partir do momento que o Senhor Jesus diz, eu vou lá e oro. Por quê? Porque eu tenho a validação dele. Eu tenho a certeza de que ele está validando a minha ação de orar. E a evidência vai ser ele ressuscitar, ele levantar da cadeira de roda. Agora,
todos nós, todos os seres humanos, pagãos ou não, têm fé. Por quê? Porque a fé é o único meio de Deus acessar essa pessoa e salvá-la. Ele pode rejeitar essa fé, mas todos os seres humanos, eles nascem com fé. Eles creem em alguma coisa. Mesmo o ateu crê em alguma coisa. O agricultor, ele planta, se ele for ateu, ele crê que ele vai colher, mas pode ser que não colha. Mas ele acredita que vai colher, ele está crendo em algo que ele não vê. E a evidência é o nascimento da planta e os seus frutos. Então nós temos fé porque vai ser o meio que Deus vai se achegar a nós. Agora, o nosso coração sabe disso. O nosso homem natural sabe disso. Então, mesmo nós salvos, as nossas emoções querem se apegar a essa fé, que é um GPS de Deus. Veja bem, a fé é um GPS de Deus dentro de nós. E as nossas emoções querem se apegar a esse GPS e determinar a rota. Ao invés de deixarmos Deus determinar a rota e lançar aí nesse GPS para nós simplesmente seguirmos, as nossas emoções querem determinar a rota. Quando nós estamos compassivos, apaixonados ali, sofrendo por amor ali a um filho, a um parente, a um irmão que tem um filho no hospital, logo esses sentimentos querem se apossar da fé e começar a lançar coisas na nossa cabeça, que é o raciocínio. Ora, está escrito lá, Pedro orou, o paralítico andou, vai, faz a mesma coisa. Ué, tu não crê em Deus? E começa a lançar acusações misturadas com esperança. E aí que dá pouco o irmão tomado por essas emoções, ele vai lá e ora para a pessoa ser curada. Mas o Senhor Jesus não validou essa fé. O Senhor Jesus não validou. Não foi ele que disse para você orar. Mas como que eu vou saber? Anote bem aí agora, irmãos. Como que eu vou saber quando é o Senhor Jesus falando para mim orar e quando é as minhas emoções falando, tentando usar desse GPS da fé? Boa pergunta, irmãos. Quando eu vou plantar lá embaixo, eu creio que aquelas plantas, que aquelas sementes que eu plantei vão nascer e vão dar o fruto desejado para mim. Eu plantei melancia, já tem as melancias, tem duas desse tamanho lá, eu plantei, eu criei. Mas eu sabia que era a minha fé natural, ou seja, que eram as minhas emoções acreditando na lei da semeadura de plantar e colher. Não foi uma fé espiritual, não foi o Senhor Jesus que disse isso. Tanto que as minhas emoções criam num número X de melancia e veio um número bem menor, mas vou colher melancia. Então já houve uma falha. A minha fé foi parcial. Ela não foi total, não acrescentou tudo. Mas eu sabia que era uma fé emocional do meu homem natural, independente de eu ser ateu ou ser salvo, ser cristão. E como saber? Como tu tinha certeza? Ali era muito simples. Agora, eu estou com um filho doente e eu quero que ele seja curado. E como saber se as minhas emoções não estão me impulsionando? Vai lá e ora. Jesus curou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou o filho da viúva. Como saber se as minhas emoções me impulsionando ou se é o Senhor Jesus me impulsionando a orar, me dizendo, ora que eu vou curá-la? Simples, irmãos. A fé, a certeza, a convicção de algo. Vamos ler o texto de novo. Ora, a fé é a substância ou a certeza das coisas as quais esperamos. Quando a gente planta algo, a gente crê que vai colher, mas a gente não tem certeza. Você entende a diferença? Quando a gente planta algo, a gente crê, a gente acredita que vai colher. Senão a gente nem planta, né? Hã? Qual é o sentido? A gente crê, a gente acredita, a gente tem fé, porque todo mundo tem fé. E o propulsor, o combustível dessa fé, que é neutra de emoções, são agora as minhas emoções, na expectativa de colher os frutos desejados para alimentar o meu corpo. É sensitivo, é emocional. Agora, se o Senhor Jesus disser assim, plante 10 hectares, que o teu ano vai ser sustentado por mim através dessas melancias. E tu vai colher safra tal.
O Senhor vai especificar e eu vou ter certeza. Qualquer sombra de dúvida não é fé. Veja como é simples. A fé, ela é a certeza. O texto já está determinando. Ela é a certeza. Eu tenho certeza que esse irmão não tinha certeza. Por isso que a fé dele era falsa. Porque ela era acrescentada por dúvida. Pode ser um pouquinho assim, de dúvida. Já contaminou. A fé que o Senhor Jesus nos dá, ela é a certeza. Ah, mas o Senhor quer que eu faça isso? É eu que tenho dúvida. Sim, mas já está bom, já é o suficiente. E se o Senhor quer que você faça isso, Ele vai arrancar todo e qualquer princípio de dúvida. Porque a fé, ela é certeza. O texto está dizendo, ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos. É evidências das coisas que não vemos. Então a fé, ela é certeza. Em Romanos, capítulo de número 10, e esse vídeo vai deixar claro para você nunca mais se constranger ou apregoar uma fé falsa que envergonha o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo de número 10, verso de número... Romanos 10, deixa eu achar o versículo, verso 10, 17. Assim então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a fé, que é a convicção, é a certeza, que limpa qualquer dúvida, ela vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ora, agora, nós temos um problema aí. Qual é o problema? A palavra de Deus, ela abrange várias áreas da nossa vida. Várias áreas. A salvação eterna, a ressurreição dos mortos, um corpo novo, é uma área. Essa área é comum a todos. Todos recebem este conhecimento. Uns creem e outros não. Não porque não têm fé, mas porque optam em não acessar essa fé. Então todo aquele que crer será salvo. Essa fé é genérica. Veja, irmãos, essa fé é genérica. Agora, a fé de orar para um morto ressuscitar é específica. Veja bem, a fé de ser salvo é genérica, é comum a todos. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todos aqueles 8 bilhões e não sei quantos mil nos dias de hoje, nos dias do passado e nos dias futuros, não importa o número de pessoas, crer vai ser salvo. Fé comum a todos. Fé genérica, geral. Agora, eu te pergunto, irmãos, quando este evangelho da fé comum a todos foi pregado no tempo dos apóstolos, todos ressuscitavam mortos? Todos? Todos curavam enfermos? Ou era só os apóstolos? E alguns escolhidos por eles ali? Nós temos mais de 3.000 almas sendo salvas quando o apóstolo Pedro prega. Foram salvas e a Bíblia diz em Atos 2 que eles foram acrescentados seu nome no livro da vida e fizeram parte da igreja. Nós temos 3.000 irmãos citados na Bíblia orando para enfermos serem curados, mortos serem ressuscitados. Nós temos, irmãos? Não. Então, logo, essa fé de ressuscitar mortos não é comum a todos, mas há um dom específico. Você consegue compreender isso? Está fácil até aqui, meus irmãos? Até aqui está fácil, né? Então, nós temos a fé, que é a certeza, a convicção, e não existe dúvida, ela está limpa, clara. Então, é fé espiritual, não é fé emocional, sobre a nossa ida para o céu. Os pagãos acreditam no céu. Só quando você pergunta assim, e aí, nós vamos se ver lá no céu? Ah, não sei, estou fazendo o possível, porque eles não receberam essa fé ainda. Logo, eles não vão para o céu, eles precisam receber essa fé. Mas nós temos essa fé, essa convicção, que nós vamos para o céu. Fé comum a todos, Jesus morreu pelos nossos pecados. Oh, glória! Aleluia! Fé limpa, pura, certa, certíssima. Nós temos fé de amar os nossos irmãos, de não ter mágoa. Nós temos certeza absoluta, fé espiritual, que o Senhor Jesus veio e nos deu, que Deus não se agrada da imoralidade sexual, da mentira. Tanto, essa fé é tão pura e é tão verdadeira que não há sombra de dúvida. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O fato, quando nós pecamos, mentimos, xingamos alguém, logo o fato é que a nossa consciência nos condena. Mas, João capítulo 2, 1 João capítulo 2 diz,
Se pecarmos, nós temos um advogado fiel que intercede por nós junto ao Pai. Então, logo, nós nos entristecemos, porque o Espírito Santo nos entristece, porque nós temos essa fé pura e limpa, certeza absoluta que o Senhor Jesus nos deu, pelo seu Espírito que a nós foi dado, implantado dentro de nós e não pode ser mais tirado. Nos tornou um com o Pai. João capítulo 17, Pai, que eles sejam um contigo, assim como eu sou um contigo, implantados, enxertados nele e ele em nós, algo indivisível. A evidência da fé, Hebreus capítulo 11, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a evidência, a convicção de fato que não se vê. A evidência, o fato é que o Espírito testifica em nossa mente. Esse fato o mundo não tem. E nós pedimos perdão ao Senhor Jesus, confessamos, melhor dizendo, o nosso pecado, e ele intercede por nós junto ao Pai. Então, irmãos, a fé é a certeza. Agora, você está com um filho morrendo, lógico que você chora, você se entristece, tudo relacionado ao homem natural, que ainda habita em nós, as explosões de emoções. E logo, esse homem natural quer usar da fé, a qual ele não tem direito de usar. Porque ele negou o Senhor, ele pecou contra Deus e está condenado. Nós devemos crucificá-lo dia a dia. A nossa luta do espírito contra a carne. E logo ele quer se apropriar dessa fé, mas essa fé só pode ser dada ao homem espiritual. Então ele quer dizer, ora, tu vai orar e ela vai ser curada. Vai, ora, acredita, eles oraram lá. Só que essa fé do homem natural, ela sempre vem com uma dúvida. Sempre vem com a dúvida, mas se orar e não acontecer, o que minha esposa vai pensar? Ah, mas e meus familiares, não sei o que. Ela sempre vem com uma dúvida. Nunca ela é pura e limpa, porque ela é do homem natural, ela é das emoções. É a fé que todo mundo tem, que o jardineiro, que o agricultor, quando planta, aquele que cria animais, ele insemina lá as vacas, os gados, ele cria, ele tem, eu inseminei 100 vacas, eu vou ter 100 bezerros, tantos litros de leite. É uma fé natural, ele tem uma convicção, ele tem uma certeza. Senão ele não ia botar dinheiro fora, né? Se ele soubesse que não ia pegar a inseminação, que nem uma vaca ia ficar grávida, né? Ele não ia gastar esse dinheiro todo aí. É a fé natural. Das nossas emoções e das nossas expectativas no mundo natural, com ou sem Deus. Agora, a fé espiritual, ela é a certeza das coisas que a gente espera. É a certeza. O Senhor Jesus nos dá a certeza. Agora, recapitulando. A fé da salvação, ela é genérica a todos. A fé de orar para o morto ressuscitar, não. Pode ser que Deus me dê essa fé, mas eu vou ser um entre 100. Um entre 100. Se os outros 99 irmãos ver eu orar e curar o enfermo e querer me imitar, eles vão passar vergonha. Porque eles não têm esse dom. Deus deu para mim, não estou dizendo que Deus, só estou dando um exemplo. Então ele me deu essa fé, e essa fé é pura. Para mim ir lá orar para o irmão para um morto ressuscitar, é o mesmo que o irmão orar agradecendo a Deus porque ele tem certeza que foi salvo, porque a fé da salvação é comum a todos. Só que a fé de ressuscitar, orar por um enfermo ser curado ou por um morto ressuscitar, para mim é normal, porque o mesmo poder de crer que nós vamos ser salvos ou de ressuscitar não vem de mim, vem de Deus. Então eu não faço força, eu tenho certeza. A fé natural faz força. Ela fica jogando contra o Espírito. Não, mas vai dar. O Espírito vai dizer, não, não dá. Eu não recebi essa fé do Senhor Jesus. E fica ali a alma, a emoção, os sentimentos do velho homem, a guerra espiritual de Gálatas capítulo 5, com um novo nome. Vamos ler Romanos. Eu vou dar um pause aqui para achar, mas acho que é capítulo 14. Romanos capítulo 14, irmãos, vai dar um exemplo prático, eficiente do que eu estou falando aqui agora. Não queira ou não queiramos ter uma confirmação do Senhor Jesus. Ora, a fé é a certeza. Deixa ele dar a certeza para você que ele quer dar. Ele é o cabeça do corpo. Ele sabe o que é melhor. Ai, mas eu amo meu sobrinho. Eu quero orar para ele ser curado. O Senhor Jesus sabe disso, mas ele não quer. Se ele não quer, deixe. Deixe, ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. Ele é o cabeça. Não fique buscando usar algo relacionado à certeza, que é a fé, através das suas emoções, porque elas vão te
te decepcionar e a gente vai apresentar ao mundo uma falsa fé, uma fé contaminada, uma fé que vem das emoções, uma fé natural. Isso vai envergonhar o evangelho do nosso Senhor Jesus. Quantos são? Elas estavam falando ali em casa, tem vários casos de irmãos, irmãs, até moralmente falando, maduros no Senhor, que se abstêm da imoralidade, que são irmãos santos, mas que fazem esse tipo de coisa. Vão lá e oram e não acontece, sabe? Profetizam coisas. Irmão, Deus manda eu te dizer que tu vai conseguir emprego agora no início do ano, aí o irmão não acontece. Não consegue emprego. Não, irmãos. A fé é a certeza. Irmão, não sei, eu vou orar por ele, Senhor. Eu oro pelo menino enfermo, eu amo, eu entrego ele em tuas mãos, Senhor. Aí o Senhor pode dar fé, o Senhor Jesus pode dizer, Senhor, ore para ele ser curado. Vai ser leve, você não vai discutir com essa convicção do Senhor, você vai bater continência, vai orar e vai ser curado. É leve, é limpa, sem dúvidas. A fé natural, ela traz dúvidas quanto às coisas espirituais. Ela não traz dúvida quanto às coisas naturais. Então nós não podemos misturar a fé natural com a fé espiritual. Então, eu tenho fé de plantar lá, é natural. E ela me deixa tranquilo. O quanto ela vai acertar ou vai errar, não tem problema. Agora, eu não posso dizer Deus mandou eu plantar. Deus já estou envolvendo o espiritual com o natural. Ele me mandou plantar 50 pés, porque Deus é específico, né? E desses 50 pés eu vou colher 100 por pé, 500 melancia. Eu não posso dizer isso, irmãos. Eu vou dizer, não, vou plantar que eu tenho fé, eu acredito que vai dar uma safra boa. Mas é uma fé natural, não é uma fé espiritual, não é Deus que está me falando. Então a fé, a convicção de Deus é Ele que dá. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus, como nós lemos em Romanos. Mas essa palavra de Deus, ela é tanto genérica, comum a todos, como individual. Conforme o crescimento de cada um, conforme os dons e propósitos de Deus para cada um. A fé é simples, irmão. Todo mundo pode ter fé de Deus. Só que tem muita fé esquisita por aí, porque a pessoa quer ter uma fé que ela não tem. Ame a si mesmo, ame o corpo de Cristo na posição que Deus te colocou. É ali o teu lugar. Se Deus te deu fé só para ser salvo, ô glória, você está acrescentando o tamanho da casa. Você é um tijolo no corpo de Cristo, deixando a casa mais grande e mais linda para a eternidade. Para que você quer mais que isso? Se Deus te deu fé para ressuscitar todos os mortos que morrerem hoje, ressuscite todos. Glória a Deus. Não muda para o Senhor, não muda para o corpo. Mas a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ora, se eu tenho certeza, eu orei e não ressuscitou, minha fé era falsa, não era certeza. Porque ela era emocional. Então todo ser humano tem fé. Todo ser humano tem esse GPS. E essa fé, ela é usada pelo homem natural e pelo homem espiritual. Nós temos que usar a fé natural. Nós vamos pegar o carro, para ir num lugar, a gente acredita que vai chegar lá. Só que Deus não nos revelou nada espiritualmente. E pode ser que a gente não chegue. Que a gente bata o carro vá para uma mecânica, a gente volte para casa. Pode acontecer. No outro dia a gente levantou, estava murcho, um pneu furado. Então nada daquela crença natural aconteceu. E tá tudo certo. Porque nós não falamos assim, Deus manda dizer que nós vamos amanhã ir lá na casa do irmão curar o enfermo. Aí o pneu tá furado, o step tá murcho, né? Ué, mas se Deus tinha mandado dizer que Deus é esse de confusão, confuso, é porque não é Deus, é as nossas emoções. Agora, eu posso ir amanhã, eu pretendo ir lá na casa do irmão, se Deus quiser. E eu acredito que eu vou. E eu digo para o irmão, amanhã eu vou estar aí às 17 horas. E aí furou o pneu, não deu, não fui. Tudo certo, porque era uma fé natural. Eu acreditei que não haveria impossibilidades de eu ir. Vamos ver isso num exemplo prático nas escrituras, né? Que eu disse 7 ou 10 minutos, né? Já passou um monte aí. Mas foi meu homem natural que falou, não foi Deus que mandou dizer que eu ia fazer o vídeo de 7 a 10 minutos. Entendem, irmão? Como é simples? Romanos capítulo 14. Recebei os fracos na fé, não para discutir assuntos duvidosos, porque uns têm fé para comer todas as coisas, os fracos só comem ervas. Então veja, agora nós já especificamos o assunto. A salvação é um assunto genérico para todos os nossos irmãos. Só que agora nós já temos um assunto específico, que é a alimentação. Alguns receberam a fé, a certeza de Deus, que são os fortes, que diz o texto aqui, ó. Os fortes creem que pode comer de tudo.
Já os fracos na fé não receberam essa convicção. Então eles acham que carne não pode ser comido, só plantas. E se eles comer carne, eles vão estar pecando, porque eles acreditam que é pecado. Não é, mas para eles é. Porque eles não têm essa fé espiritual ainda de comer de tudo. Tá vendo um exemplo prático aqui? Só que agora eles veem os irmãos espirituais maduros comendo, né? Aí as emoções começam, não, mas pode, porque eles estão comendo e tal. Aí o irmão vai lá e come, com a fé natural. Aí depois que ele comeu, ele se sente culpado. Aí, mas eu achava que não podia. Ai, ai, Deus, desculpa, Senhor. Entende, irmãos? Você consegue compreender? Eu estou ilustrando bem? Acredito que sim. Então deixa eu dar continuidade aqui, irmãos, para que todos nós venhamos a entender o texto, né? Romanos 14, verso 12. Agora, amado irmãos, assim então cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, irmãos. Então quando a gente fala assim, eu vou lá orar para o enfermo ser curado e não cura, a nossa fé era falsa, porque nós falamos que ia fazer em nome de Deus. Só que o que acontece? Os irmãos lêem na Bíblia e acham que é para eles, entendeu? Porque eles são mal ensinados por esse falso evangelho, é culpa do falso evangelho. Eu não estou julgando o caráter dos irmãos que cometem esse erro, como deduziu a minha esposa, eu expliquei, né? Não, o caráter é inibado quanto a isso. Quanto à fé moral, ela é comum a todos. Quanto à fé salvífica, ela é comum a todos. E todos somos irmãos amados. Mas tem também aquela revelação, aquela certeza do Senhor Jesus específica para uns e não para outros. Então a maioria dos nossos irmãos, se nós olharmos lá, só lá na pregação de Pedro, 3 mil almas foram salvas que estavam da vida, só ali, né? Mas fora muitas outras. Só que nós vimos 10. Não eram todos os apóstolos que curavam enfermos e estavam mortos. Olha, se nós contar 10 irmãos que faziam isso, é muito. Só que agora generaliza para todo mundo, comedor de carne, olhador de série, que fica aí em série, Netflix, comendo, engordando, é igual um porco, e acha que é homem de Deus para ser curando enfermo aí, ressuscitar. Custa um preço caro essa fé, irmãos. O preço é caro, este poder e essa responsabilidade. Entendem, irmão? Você entende que tá fácil, né? Então, volta aqui. Verso 21. Verso 21 agora. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que escandalize o nosso irmão que ainda não tem essa certeza que pode fazer isso. Verso 23. 22. Tendes tu fé? Lembra que nós lemos lá em Hebreus o que é fé? É a certeza da convicção. Tu tem fé? Tu recebeu essa certeza? Ou é tuas emoções? Porque a certeza é certeza. 2 mais 2 é 4, não fico com dúvida. Agora, a raiz quadrada não sei quanto lá, eu já duvidei, já não sei mais. Então não tenho certeza. 2 mais 2 eu tenho certeza que é 4. Ela é limpa, ela não pensa. A fé é limpa. Quando o Senhor Jesus nos dá fé, ela não pensa. Ah, e se não der certo? Então tem dúvida, já não é revelação do Senhor Jesus. Então eu não posso tomar nenhuma decisão. Só que as nossas emoções ficam dizendo que é revelação do Senhor Jesus. Mas a dúvida, ela é o termômetro do homem da fé natural para a fé espiritual. Se tem dúvida, é natural. Se não tem dúvida, é espiritual. Ah, mas é porque eu sou mal, porque os irmãos fizeram. Que os irmãos? Todos os salvos? Não. Continua aqui. Verso 22. Tendes tu fé, revelação de Deus, o Senhor Jesus te disse, tenha para ti mesmo. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Eu vou comer meu bife de porco lá. Ah, mas e se for pecado? Não posso, eu não tenho essa fé. Aí se eu mentir para mim mesmo, porque todos os irmãos estão comendo, eu vou comer. Mas o Espírito Santo ele é individual em cada um de nós. Ele vai me condenar. Ele vai me advertir. Por que tu fez isso? Eu não tinha fé ainda. Então eu não podia comer. Tendes tu fé? O Senhor Jesus te revelou? Vai lá e cura, ressuscita o morto? Vai lá. Tu tens certeza que ele vai ressuscitar. Agora, não fica falando isso para os outros, querendo fazer todos os irmãos se sentirem maus porque eles não têm esse poder. Não, tenha para ti mesmo. Tem tu fé? Tenha para ti mesmo. Tem o dom de discernimento de espírito? Tenha para ti mesmo. Tu tem o dom de curar enfermos? Tenha para ti mesmo. Tu tem o dom da sabedoria, do entendimento da palavra de Deus, o dom de mestre? Tenha para ti mesmo.
Não queira que todos os irmãos sejam igual, porque eles não receberam essa fé. Entende como é simples, irmãos? Tenha para ti mesmo. Tem tu fé? Tem a revelação de Deus? Ela não vem com dúvida, ela é a certeza. Simples assim. Tem a fé natural e a fé espiritual. Todos temos fé. A fé do Senhor Jesus é a certeza. 2 mais 2 é 4. É o mesmo peso de vai ali e cura ele. Vai ali e ora para ressuscitar. O mesmo peso. É o mesmo peso de salvação. Você tem certeza da salvação. É o mesmo peso. Amar o próximo, você tem certeza. É o mesmo peso. O peso de ressuscitar o morto e o peso de amar o próximo é o mesmo. Quando fica mais pesado ressuscitar o morto é porque não é fé espiritual, é fé emocional. Aí não vai funcionar. Verso 23. Mas aquele que tem dúvidas no que faz é condenado, porque não come com fé. E tudo que não provém da certeza é pecado. Tudo que a gente faz sem certeza no mundo espiritual, né, irmãos? Tem a fé natural, que não é pecado. Muitos irmãos achavam assim, ó, tipo, eu não vou plantar porque eu não tenho certeza, vai dar e não plantar, passava fome. Não, irmãos, no Senhor, porque eles tinham dúvida se era pecado ou não. Então não é, quando o texto fala tudo que fizer sem fé é pecado, é no sentido das coisas no Senhor, das revelações do Senhor. A fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que o Senhor nos deu. Romanos capítulo 10 nós lemos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está falando do nosso comportamento no Senhor, o que é certo. É certo plantar. Todo mundo sabe que é certo plantar. Ou trabalhar em qualquer outra profissão. Então você pode trabalhar em qualquer profissão. Não é isso. Então a fé natural, ela tipo vai ficar naquela, escolho essa ou essa, qual é a melhor? Se o Senhor Jesus não te deu a fé espiritual, se ele não veio com a fé espiritual e diz escolha aquela, que é uma certeza, então você não sabe qual das duas é melhor. Aí você vai usar a fé natural. E pela fé natural você vai fazer o julgamento, pedir orientação para os irmãos, vai julgar sabiamente. Aqui eu vou gastar tanto de combustível, aqui isso, aqui outro. E com a ajuda dos irmãos, você vai escolher a com o menor dano possível, porque Deus não te deu a fé espiritual. E você não precisa de fé espiritual para tudo. Porque isso é um peso que Satanás quer colocar no coração. Se Deus não deu, tá ótimo. Leia mais a Bíblia, ore mais, ouça mais pregações de irmãos, com testemunho, e a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. E Deus vai te dar mais e mais e mais fé. Mas Ele dá. Não deixa as tuas emoções querer se apropriar de algo que Ele não te deu. Então a fé espiritual é a certeza. Algum irmão me falou assim, meu filho está doente. Aí o Senhor Jesus vem e fala para mim assim, cura ele através da oração, da fé. Vai ter o mesmo peso de quando alguém pregou o evangelho da salvação para mim, eu criei e fui salvo. Vai ter o mesmo peso. Se for pesado, mas e se eu orar e não for curado? Não é o Senhor Jesus que falou para mim. Aí não, mas eu sou um pregador do evangelho, eu tenho que ter essa fé, porque vai ficar feio para mim. Tudo isso é a alma, irmãos. Tudo isso é a alma. Nada disso tem valor diante do Senhor. Feio é eu apresentar uma fé falsa. Isso é feio. Entender, irmãos? Ficou fácil? Comente aí embaixo se você entendeu. Se a didática não ficou adequada para você ainda, você ficou com uma dúvida, para que eu possa orar ao Senhor e lhe ajudar a compreender esse tema tão delicado e importante, mas eu creio que possa ter lhe ajudado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos nós.